Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, falando hoje um pouco de posicionamento em radiologia. As orientações básicas, né? É como se fosse uma introdução à matéria de posicionamento. Alguns esclarecimentos, algumas informações pertinentes, e vai ser também revisada uma parte do conteúdo sobre as posições, os termos que se utiliza para a realização de cada exame, AP, PA, porque essa parte do conteúdo precisa ser fixado com mais intensidade, porque é a parte fundamental para a gente poder executar o posicionamento, tá? Então essa parte literalmente é repetida praticamente durante todo o conteúdo de posicionamento. A gente tem esses termos voltando e a gente ouvindo novamente, tá? Aqui foi colocado essa parte para fazer uma revisão, tá? Vão ter coisas que vão ser repetidas, porque elas precisam ser vistas novamente, tá? O posicionamento em radiologia é um dos fatores que interferem no resultado dos exames de raio-x. É preciso conhecer bem esse campo para gerar imagens de qualidade que contribuam para diagnósticos corretos. Por isso, posição e incidência são assuntos abordados com frequência durante a formação de médicos, enfermeiros e técnicos em radiologia. Neste artigo, você vai conferir um guia com dicas certeiras para realizar boas radiografias. Quando ele fala aqui formação de médicos, enfermeiros e técnicos, a gente sempre vai ter aquela nossa noção de a enfermagem não sabe nada sobre o posicionamento de radiologia. E a gente da radiologia também não sabe nada sobre o posicionamento da enfermagem. Por exemplo, às vezes a gente vai no CTI, na UI, leito de modo geral, e o paciente está entubado, com o respirador, tá com o sensor de batimento cardíaco, às vezes uma punção de subclávia, várias outras coisas que também pode estar, sonda de alimentação, sonda para urinar. Aí a gente vai lá com aquela frase que a gente escuta muito, infelizmente. Ah, ninguém da enfermagem quis me ajudar, eu tive que levantar o paciente sozinho. Qual é o problema de você levantar o paciente sozinho? Você vai levantar o paciente sem saber direito no que você está mexendo, porque ali é um local que não é do seu conhecimento. Você não tem total domínio sobre aquele ambiente. Ah, mas a enfermagem não quis me ajudar, o que eu faço? Tem uma gama de efeitos nesse enfermagem não quis me ajudar. Às vezes, eu chego lá para fazer o raio-x, aí a enfermeira está sentada vendo televisão, e eu chego lá, dá para você me ajudar a fazer um raio-x? Dá para você me ajudar a levantar o paciente? A gente tem que pensar, né? Quando eu tô lá no setor de raio-x e alguém liga lá para baixo, dá para você vir aqui em cima fazer um raio-x de abdômen? Né? Vai ser simples, eu vou levantar de boa, eu estava assistindo televisão no meu momento de descanso, né? Vamos pensar na situação. Ela está ali no descanso, mas ela já levantou quantos pacientes ao longo do dia? Então não custa nada. Poxa, tem como você, se der, por favor? Aquela ali não pode? Vou lá na outra. Ninguém pode? Eu vou lá e comunico o médico. Doutor, eu não tenho condições de levantar o paciente. Ah, não tem outro técnico de raio-x lá embaixo? Não tem. Só tenho eu e infelizmente eu não consigo levantar o paciente sozinho, porque eu posso esbarrar em alguma coisa. Depois que você pede de uma forma mais cordial, você consegue o que você quer.
em tudo, inclusive no seu ambiente de trabalho. Então, a gente tem sim que pedir, por favor, ajuda para movimentar o paciente, tá? Formação dos médicos, ele coloca aqui também. Às vezes a gente não tem conhecimento sobre algum posicionamento novo, porque o médico foi a um simpósio no começo do ano e teve orientação sobre uma nova forma de realizar uma radiografia com uma angulação de tantos graus para visualizar uma estrutura em específico. E também, às vezes, o médico que solicitou aquele exame, ele não sabe exatamente o que ele quer. Ele é obrigado a saber só porque ele é médico? Não. Porque, por exemplo, se for um pediatra que solicitou, ele não sabe em relação ao posicionamento de ortopedia. Às vezes o ortopedista não sabe todos os posicionamentos. Não sabe que tem um axial, não sei de que, não sei das quantas, para patela, tá? Então, da mesma forma que às vezes vai ter uma informação que a enfermagem não vai ter, que o médico não vai ter, dependendo da sua especialidade, vai ter coisas que eu também não vou ter informação. Eu não tenho informação dentro da área da enfermagem. Mas como é que eu vou proceder em relação a isso? Se for uma coisa que não tem nenhuma condição de ser feita, você vai comunicar ao médico, doutor, dá para fazer assim, assim, assim. Desse jeito aqui, não sei como é que faz. Dá para fazer assim, assim, assim. Ele vai ver se dentro do seu assim, assim, dá para alcançar o objetivo que ele quer, tá? Então, dentro do artigo da onde eu tirei essa aula de hoje, pergunta a importância do posicionamento radiográfico. A importância do posicionamento radiográfico executado de forma correta, ele deve ser pensado da seguinte forma: eu realizei uma radiografia e a partir dessa radiografia o radiologista vai dar um laudo clínico em relação à existência ou não de uma patologia do paciente. Então, se eu executar de forma incorreta essa radiografia e por motivo do meu erro, eu mascarar ou deixar dúvida em relação a um diagnóstico, eu estou lesando o radiologista que carimbou o laudo que me foi dado e estou lesando o paciente que ele não vai obter em tempo útil o seu diagnóstico. Mas é só repetir. Não é só repetir. Você imagina um paciente que está realizando esses exames para poder obter um diagnóstico positivo ou não para uma cirurgia. O laudo leva em torno de 7 dias para ficar pronto. Aí ele vai lá, marca para fazer o raio-x. Vai lá, faz o raio-x. Daqui a 7 dias, quando ele for buscar, ele vai saber que ele precisa repetir. Dependendo do serviço, ele vai repetir naquele mesmo dia. Mas vamos supor, ok, repetiu naquele mesmo dia. Mas naquele dia não é o plantão do radiologista. O plantão do radiologista foi há 7 dias atrás. Daqui a 7 dias novamente, 15. Para daí, quando ele pega o resultado, ele marcar as cirurgias. Aí vamos supor que nesse intervalo de 15 dias, a agenda de cirurgia já fechou, só abre de novo daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses, esses exames que ele fez com você já não servem mais e ele precisa refazer os exames. Nessa brincadeira, passou 1 ano, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, que não é só repetir, não é um simples repetir. Em algum momento da sua carreira médica, você já deve ter conduzido ou interpretado uma radiografia de tórax, joelho, seios da face ou qualquer outra parte do corpo ou várias delas, não é mesmo? Sempre o médico, pelo menos passou os olhos, né, sobre uma radiografia alguma vez. Já aconteceu situação do médico segurar a radiografia de cabeça para baixo. Já aconteceu situação
do médico pedir, te perguntar o que você está vendo. Já aconteceu situação do médico se aproximar, era até um residente, aí ele se aproximou e falou assim, olha, o paciente bateu com essa parte aqui, aí ele colocou a mão no externo, o paciente bateu com essa parte aqui no corrimão da escada, qual é o raio-x que eu peço? Às vezes, eu fico um pouco chateada com a situação do riso, do deboche. Ele é médico, ele tem que saber o nome do osso. Ele sabe o nome do osso. Ele quer saber qual é o posicionamento para realizar, tá? As incidências que tem que ser feitas. Aí o médico coloca lá raio-x de calcânio. Aí, às vezes, ele coloca, vamos supor, o calcânio mesmo, AP e perfil. Ele não sabe que não faz AP de calcânio? Se ele soubesse, ele não tinha colocado, né? Só pensar da forma mais prática possível. E às vezes eu vejo muitas situações de deboche, a nível de Facebook, então é bem alarmante, situações de deboche, e eu já vi situações em que o cidadão tirou foto do pedido, né, da solicitação médica, debochou a beça, todo mundo riu, todo mundo achou legal, e na verdade o pedido estava certo, quem postou a foto é que não sabia do que se tratava. Então a gente tem que tomar cuidado com o deboche. A gente vai ter a situação em que o médico não vai ter conhecimento sobre determinada radiografia, mas a gente também vai ter a situação de que ele desconhece os detalhes, as minúcias do posicionamento. Quem tem que saber as minúcias do posicionamento somos nós, que somos os executores. Nós temos que ter total noção para executarmos de forma correta. O radiologista tem que saber laudar. O ortopedista tem que saber ortopedia, o cardiologista, cardiologia e por aí vai, tá? Mas por que fulano de tal é pediatra e está solicitando raio-x? Às vezes, na emergência, o plantão é de quem está lá. Então, às vezes, ele é pediatra, mas tem que atender ortopedia, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Isso porque, apesar de antigo, o exame de raio-x apresenta várias vantagens, tanto para o paciente quanto para os profissionais de saúde. Trata-se de um teste simples, indolor, rápido e com raras restrições e riscos. Uma das poucas contraindicações é para as gestantes, a fim de evitar a exposição do feto à radiação ionizante. Essa situação aqui da gestante, todos têm total consciência disso, né? De que a gestante não pode executar um exame de raio-x, tá? Entre aspas, se ela entrar dentro do princípio ALARA e dentro do custo-benefício da execução dessa radiografia. Se essa gestante, devido à situação clínica que ela se encontra, vamos supor, uma fratura exposta que está causando lesão em outros órgãos, ela está correndo risco de vida devido a essa fratura, ela vai realizar o raio-x para poder realizar a cirurgia, se a cirurgia estiver colocando a vida dela em risco, tá? Se for uma situação, mesmo que haja uma fratura exposta, mas essa fratura exposta não estiver colocando a vida dela em risco, ela não vai realizar. O médico é que vai tomar essa decisão, se a paciente estiver consciente junto com a paciente, se a paciente não estiver consciente junto com os familiares, tá? Quando comparada a outros exames de diagnóstico por imagem, como tomografia e ressonância, a radiografia também tem um custo baixo, muito, muito baixo comparado com os dois, tá? Mas também as suas limitações de diagnóstico. Ou seja, é uma forma relativamente barata e ágil para se obter imagens de partes internas do corpo humano. No entanto, o aparelho de raio-x tem algumas limitações, a exemplo da formação de imagens em apenas 2 dimensões. Como as estruturas anatômicas possuem 3 dimensões, é necessário colher registros em mais de uma posição, oferecendo imagens a partir de diferentes perspectivas. Isso só é possível com um posicionamento radiológico adequado. Além disso, colocar o paciente na posição correta implica em imagens com uma qualidade melhor, aumentando a acurácia do exame, a eficiência do exame.
O que é o posicionamento radiológico? O posicionamento em radiologia pode ser definido como o estudo da posição do paciente para visualizar partes específicas do organismo durante um exame de raio-x. Essa área possui diferentes terminologias que descrevem o posicionamento no qual o paciente deve permanecer enquanto se submete ao teste. Isso tudo tem que ser o mais esclarecido possível para o paciente, tá? Todo o procedimento que eu vou realizar tem que ser esclarecido ao paciente, para que ele saiba que ele precisa se manter na posição correta. A radiografia ou exame de raio-x é como uma fotografia interna do corpo que produz imagens em preto, branco e tons de cinza. A nitidez dos registros depende de fatores como ângulo de observação, densidade e propriedade entre a estrutura e o aparelho de raio-x. Daí a relevância de conhecer as posições radiológicas, saber orientar, posicionar o paciente antes do início do exame. Posições gerais do corpo. Agora é a parte que a gente vai dar uma repetida no conteúdo, tá? Posições gerais são aquelas mais comumente utilizadas para observar o corpo humano, visando padronizar a análise e interpretação das imagens radiográficas. Existe um consenso sobre a perspectiva adotada na hora de descrever os achados do exame. A dica é pensar que o paciente se encontra na posição anatômica e é observado de frente. A posição anatômica se refere à pessoa de pé, com os braços esticados, pés retos, palma das mãos viradas para frente e olhando para o horizonte. Partindo desse posicionamento em radiologia, fica mais simples colocar o paciente na posição geral pedida pelo médico que solicitou o raio-x. Ortostática. Posição anatômica. Paciente de pé. Decúbito dorsal, paciente deitado de barriga para cima. Decúbito ventral, paciente deitado de barriga para baixo. Decúbito lateral, paciente deitado de lado. Semidecúbito, posição de Fowler. Posição de sim, paciente deitado com uma perna fletida e a outra esticada. Litotomia ou posição ginecológica. Trendelenburg. Essas posições que foram repetidas são posições que vão ser utilizadas em exames específicos, algumas em exames contrastados e outras em posicionamento, tá? Vão ter situações em que, por exemplo, a rotina de abdômen agudo é feito um raio-x de tórax em PA, um abdômen em ortostática em AP e um abdômen em decúbito dorsal, tá? Então, essas posições, decúbito lateral, elas vão ser introduzidas dentro do posicionamento, tá? O que significa uma incidência na radiologia? Na radiologia, a incidência revela a trajetória ou direção do raio central emitido pelo equipamento. Para esse conceito ficar mais claro, é importante compreender como funciona o aparelho de raio-x. Ele possui um tubo formado por filamentos, cátodo, anodo, rolamento do motor e outros itens que a gente lembra, né? Quando o dispositivo é ligado, esses componentes trabalham para produzir radiação ionizante, capaz de atravessar o corpo humano e se transformar em imagens. Assim, um feixe de raio-x é disparado na direção para o qual o tubo aponta, enquanto outras partículas geradas durante o processo são absorvidas pelo equipamento.
A direção e ângulo do feixe são indicadas pela incidência, que orienta por onde a radiação entra e por onde ela sai. Ao atravessar a área do corpo examinada, parte do feixe de raio-x é absorvida pelas estruturas anatômicas. Então, esse antepenúltimo parágrafo aí que diz: a direção e ângulo do feixe são indicadas pela incidência, que orienta por onde a radiação entra e por onde ela sai. É o AP, o PA, tá? O PA, o raio entra na posterior, sai na anterior, como a gente já falou, e o AP ao contrário, tá? Por fim, as partículas são absorvidas, se chocam com a placa sensível a elas, presente na mesa do equipamento de raio-x ou na estativa. Dependendo da posição radiológica, essa placa estará embaixo ou atrás do paciente. Quanto mais partículas atravessarem a estrutura anatômica, mais escura será a imagem. Órgãos, por exemplo, são menos densos, deixando passar grande parte da radiação ionizante, que se choca com a placa e queima o material fotossensível. É por isso que aparecem escuros nas imagens radiográficas. Já os tecidos mais densos e duros, como os ossos, absorvem a maior parte dos raios-x e aparecem claro nas imagens. Por exemplo, numa radiografia de tórax, eu vou ter o pulmão mais enegrecido e a área cardíaca vai estar bem clarinha, porque a densidade do coração relacionada ao pulmão é muito maior. Então, o coração absorve mais radiação, logo chega menos radiação até a película e fica mais claro na imagem, tá? Tipos de incidência no posicionamento em radiologia. Como foi citado nos tópicos acima, né? O fato das radiografias retratarem as estruturas anatômicas em apenas 2 dimensões limita os exames mais detalhados. Por isso é que tem algumas situações em que se faz oblíquas, em que se faz um axial, tá? Para superar essa dificuldade, cientistas e estudiosos da área testaram e elegeram alguns tipos de incidência padrão que auxiliam a observação da maioria das patologias e anormalidades. Então, o que acontece? As incidências, elas são denominadas em rotina, que são as incidências mínimas que são realizadas para cada região, tá? Incidências especiais, métodos, técnicas, que são as incidências que são acrescentadas caso haja necessidade, tá? A combinação entre diversas modalidades de incidência pode ter um resultado excelente, formando uma visão ampla de órgãos e tecidos do corpo. No entanto, o ideal é restringir a quantidade de radiografias ao pedido do médico solicitante, a fim de não expor o paciente a uma quantidade elevada de radiação ionizante. Eu realizei uma radiografia e vi que precisa fazer uma oblíqua. Está escrito no pedido médico? Não está? Não posso fazer por autonomia minha, tá? Eu posso, se eu tenho esse tipo de contato médico, tá? Se eu tenho acesso livre a fazer esse tipo de comentário com o médico, eu posso falar para ele: eu vi esse negocinho aqui, o que você acha de fazer uma oblíqua? Aí ele vai dizer para você se tem necessidade ou não, tá? Porque às vezes a gente acha que tem a necessidade de realizar determinada incidência, só que a gente não tem o pedido médico. Aí a gente realiza a incidência, o médico acha que não precisa, não faz o pedido médico. Como é que a gente justifica aquela realização, tá? Porque todo o posicionamento, a incidência, a radiografia, tem que ter uma indicação clínica para isso. E quem pode dar essa indicação clínica são os médicos, tá? Nós somos executores das técnicas radiográficas, tá? Então, se eu tenho uma abertura com o médico, eu vou comunicar a ele da minha visualização, vou ver com ele se há ou não a necessidade, tá? Vou pedir para que ele faça a solicitação médica e eu realizo. Mas vai demorar pra caramba. Se eu não tenho acesso ao médico para tomar essa decisão, eu preciso comunicar a ele primeiro, tá bom? No entanto, não, essa já foi, desculpa.
Pequenas doses ocasionais de radiação não são prejudiciais, porém, ao serem acumuladas pelo organismo, podem causar danos à saúde. Isso aí a gente já escutou bastante e a gente ainda vai escutar muito dentro da radiologia, tá? Ah, foi apenas um raio-x de tórax. Mas vamos supor que foi apenas um raio-x de tórax que eu realizei e aquele paciente, em menos de 5 dias, se acidentou, está internado numa CTI ou no MUI e realiza a rotina radiológica de manhã e à noite todos os dias. E ele fica internado por 6 meses. Pode também acontecer daquele único raio-x de tórax causar uma alteração nas células. A gente não tem como saber a quantidade exata de radiação que pode vir a causar um dano nas células do paciente, tá? A gente tem as doses mínimas para que possa ser respeitadas as normas de proteção radiológica. Mas a gente não sabe exatamente qual é a quantidade que pode vir a causar uma alteração celular no paciente, tá? Então, repetição mínima dentro do possível, tá? Por exemplo, a nível de revelação em processadora. Às vezes o filme fica preso dentro dos RECs, às vezes arranha, às vezes fica com marca de impressão digital, o paciente às vezes mexe. Pode acontecer muitas coisas que vão fazer com que a gente repita uma radiografia, tá? Só que a gente tem que minimizar isso ao máximo. Entidades como o Instituto Nacional do Câncer alertam que a radiação ionizante utilizada nos aparelhos de raio-x tem energia suficiente para penetrar células humanas, modificar o DNA e até provocar câncer. Para evitar esses efeitos, o Brasil e outros países que integram a Organização Mundial de Saúde utilizam boas práticas disseminadas pela OMS, como a redução nos níveis de exposição de pacientes e profissionais do segmento radiológico. Seguindo essas práticas, os benefícios do exame de raio-x são bem superiores aos riscos. Em geral, um pedido de radiografia contém pelo menos uma das 5 incidências a seguir. Incidência póstero-anterior, que é o PA, indica que o feixe de raio-x deve entrar pela parte posterior e sair pela anterior. Aí eu coloquei um PA de tórax e um PA de punho. Incidência antero-posterior, ao contrário da PA, essa incidência mostra que a radiação penetra o organismo pela parte anterior e sai pela posterior. Incidências oblíquas AP ou PA privilegiam a visão de um dos lados da porção anterior ou posterior do corpo, mencionado no pedido do exame. Aí ele vai colocar incidência oblíqua AP direita, incidência oblíqua PA esquerda. Incidência médio lateral descreve uma trajetória em que o feixe de raio-x entra pela face medial da parte examinada e sai pela parte lateral. Por isso é que esses termos se repetem para que eles sejam fixados, porque dentro de incidência só vai dizer para você que a incidência é médio lateral, não vai ter mais, descreve uma trajetória em que o feixe de raio-x, tananã. Aí aqui tem um AP de abdômen e aqui um AP de cotovelo. Abdômen em ortostática. Também se faz abdômen deitado, em decúbito. Incidência lateromedial, cotovelo também. Ou perfil. A qualidade da imagem radiológica, o posicionamento em radiologia e sua influência no diagnóstico e no laudo médico. Qual é a influência do meu exame
no laudo do médico. Quais são as situações que estão inseridas dentro dessa situação? Já ouvi ser dito que não ia mandar repetir porque não adiantava, porque o operador não sabia fazer certo. E já ouvi o operador fazer de qualquer jeito e dizer que não ia repetir porque o médico que ia olhar não ia entender nada mesmo. Então a gente tem literalmente uma guerrinha em quem sai perdendo é o elo mais fraco dessa corrente, que é o paciente. Então não importa se o médico que vai olhar a minha radiografia para determinar o diagnóstico do paciente não entende como eu acho que deveria entender. O meu trabalho tem que ser bem feito, tem que ser bem executado, tá? Eu não posso justificar um exame mal posicionado, uma técnica radiográfica mal administrado, um exame mal feito, um exame errado. Para quem tá bom. De forma nenhuma, tá? Porque o nosso trabalho é que demonstra o nosso potencial como profissional. Então, temos que trabalhar com excelência sempre. Sempre, sempre, sempre. Não há outra opção. A única opção é o trabalho a nível do perfeito. Vão acontecer falhas? Claro que vão. Até porque o famoso errar é humano. Só que nós temos que trabalhar com o foco de eliminar. Que às vezes, se a gente não conseguir eliminar, a gente consegue pelo menos minimizar essas falhas, tá? Quando eu comecei na radiologia, a gente escutava muito dentro de hospital público: pode errar bastante que aqui ninguém conta os filmes, não. Então a gente não tinha aquele filtro de trabalhar pensando em não errar no estágio. Quando eu arrumei o meu primeiro emprego numa clínica particular, os filmes, além de serem contados, o custo do desperdício era distribuído entre os técnicos do plantão que teve maior desperdício. Então, o dono do estabelecimento, o gestor do estabelecimento, contava quantas radiografias foram desperdiçadas. Na quarta-feira teve 150 películas esse mês. Ele repassava o valor. Na época era muita coisa, porque se você pagar 100 no mês, 100 no outro mês, 100 no outro mês, 100 no outro mês, 100 no outro mês, simplesmente porque você não sabe minimizar suas falhas, fica puxado, porque você está dando R$100, entre aspas, de graça, né? Então, eles faziam isso. Por que eles cobravam? Porque mexendo no bolso, como reza a lenda, é praticamente a única forma de evitar que o ser humano cometa alguma falha, ou pelo menos que ele diminua, né? E funcionava, porque 2 meses o plantão de quarta-feira tinha mais filmes, no terceiro mês o plantão de quarta-feira, se bobear, nem errava mais. Daqui a 4, 5 meses, lá estava o plantão de quarta-feira novamente. Situação que eu também vivenciei nos meus primeiros estabelecimentos de trabalho. Técnico fulano de tal, isso foi um administrador excelente para qual eu trabalhei uma vez. O técnico fulano de tal erra muito tornozelo. O que a gente vai fazer? Vamos fazer ele dar um aulão de tornozelo para os outros técnicos. Aí o administrador fazia o rapaz preparar uma aula de tornozelo, dar aula teórica e prática de tornozelo para os outros técnicos que conheciam, ele também conhecia, e naquela estudada que ele dava, ele já às vezes achava qual era a falha que ele estava cometendo, sem que ninguém precisasse dizer para ele que ele estava errando. Então, muitas das vezes, funcionou muitas vezes, o profissional corrigia uma falha que ele não tinha percebido que cometia, sem se sentir chateado, ofendido por alguém ter dito para ele que ele estava errando e precisava consertar, tá? Então, vão ter várias situações em que você vai ter oportunidade de melhorar, e com o passar do tempo você tem a possibilidade de melhorar. Você consegue estudar mais. Hoje o acesso à informação é muito mais fácil do que
no começo, né, um tempo atrás, não vamos nos prender a datas, mas hoje em dia na internet você consegue obter praticamente quase toda a informação que você procura. Existem artigos de estudos clínicos sobre muitos assuntos muitos assuntos. Então você encontra bastante informação. Então você tem possibilidade de conhecer bem mais para que você erre bem menos, tá? A informação está toda aí, basta buscar. Alguma dúvida? Sempre tem, né? Qualquer dúvida é só entrar em contato, estarei aqui para esclarecer. Até a próxima.